Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor e ver o que Ele quer falar conosco hoje? Amém? Então abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler do versículo 1. O texto é bem grande, né? Tem 36 versículos. Mas vamos ler apenas até o versículo 4. Até o finalzinho do 4. 37, do 1 ao 4. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Diz assim, ó. José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Feche teus olhos mais um pouquinho. Querido Deus, maravilhoso Senhor, te dou graças mais uma vez porque estamos aqui. E agora, Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus, que Tu venhas me usar para transmitir a Tua palavra. Que eu diminua, mas o Senhor cresça. Me esconde, Jesus, debaixo do Teu sangue, me cobre com o Teu sangue. Porque eu não quero falar nada errado, eu não quero ensinar nada errado para os Teus filhos. Deus maravilhoso, fala através de mim. Espírito Santo, seja o ministrador desta palavra. E fala com cada um de nós, Senhor, nos alimentando, fortalecendo a nossa fé, através dessa mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu santo nome, ó Pai, seja glorificado. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho então a respeito de José. Você com certeza já conhece, né, a história de José, filho de Jacó. Mas vamos falar um pouquinho hoje a respeito de como ele é tipo de Jesus. O que é isso? Ser tipo de uma pessoa é fazer aquilo que a pessoa, ou fazer coisas parecidas com o caráter da outra pessoa. Então é ser tipo, né? Tem o tipo e o antítipo. E José, então, ele é o tipo bíblico mais parecido com o Senhor Jesus. Porque ele é a pessoa, José é a pessoa do Antigo Testamento que corresponde mais ao caráter de Jesus. O mais parecido. Tem vários tipos de Jesus na Bíblia, né? Nós já vimos isso no estudo bíblico, nós já falamos sobre isso. Mas, então, ser tipo, irmãos, é ser parecido com o caráter, ou seja, se aproximar mais da pessoa de Cristo. Amém? E José, então, é o tipo mais perfeito de Jesus. De todos os tipos que tem na Bíblia, né? De todos aqueles que são parecidos com Jesus, por exemplo, Davi também é um tipo de Jesus. Adão é um tipo de Jesus. Nós já vimos isso no estudo bíblico. Algumas pessoas pensam, Adão, tipo de Jesus, ele pecou, como que ele vai ser tipo de Jesus? Né? Mas
Cadê os alunos aí? Vocês já sabem, né? Amém? Uma das características, irmãos, que Adão, nem está no assunto, mas já que eu falei, veio à mente, então eu vou falar. Por que Adão é um tipo de Jesus? Porque Adão, ele amava tanto a esposa dele, que era Eva, que ele chegou a pecar para não deixar ela ser condenada sozinha. E Jesus amou tanto a igreja que morreu por nós, pela igreja. Então, por isso, Adão é um dos tipos de Jesus. Tem outras características, mas essa é a mais marcante, que a gente pensa assim: Adão pecou, Jesus nunca pecou. Mas não significa que o tipo tenha que cumprir todos os requisitos da vida da outra pessoa, né? Jesus nunca pecou, Adão pecou, mas Jesus não. Mas então Adão é um tipo, Davi é outro. Tem vários outros personagens, né, que são, e tem até objetos também que são tipos de Jesus. Então, como eu te falei, José, filho de Jacó, é o tipo mais perfeito de Jesus. Não significa que José era perfeito, não, mas que a vida que ele teve aqui na terra, tudo o que ele passou, tipifica a vida do Senhor Jesus, que ele sim, Jesus é perfeito. Amém? Então vamos conhecer um pouquinho, né? Eu não vou ler todos os versículos, porque são vários, teria muito mais, mas eu não posso falar todos os detalhes, e eu anotei aqui 18 tipos, 18 coisas que José é parecido com Jesus. Eu comecei anotando só 14, eu pensei, vou fazer 14, mas daí ia mais uma e deu 18 características, né? E o mais importante então desse assunto que eu quero te falar hoje, eu vou deixar bem para o finalzinho da mensagem, que é a respeito de José e Azenate, que foi a mulher egípcia com quem ele se casou. Mas esse eu vou deixar bem para o finalzinho, vou falar primeiro os outros e depois vou falar esse por último. E você vai até pensar durante a mensagem assim: hoje a pastora não está falando de arrebatamento, mas me aguarde no finalzinho, tá bom? Amém? Então vamos lá. José, olha só o detalhe. José era o amado do seu pai, como nós lemos ali, Israel ou Jacó, né? Porque Jacó foi chamado de Israel por Deus, então é o mesmo homem, Jacó e Israel. Mas diz ali no versículo 3, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Você conhece a história de José, que ele era amado então do seu pai e odiado pelos seus irmãos, justamente por causa desse amor que Jacó, ou Israel, né, tinha por José. Porque José era o filho de Raquel, a mulher que Jacó amava e trabalhou por ela 14 anos. Né? Os irmãos sabem que Jacó foi para a casa de Labão, o tio dele, para fugir do seu irmão Esaú, porque tinha dado aquele problema da primogenitura. E aí ele foi para a casa de Labão, que era tio dele, chegou lá, ele se apaixonou assim instantaneamente por Raquel. No momento que ele colocou o olho na moça, ele já se apaixonou, né? Claro que tudo isso dentro de um plano de Deus, né? Deus tem o controle de tudo. E ele amava Raquel, mas ele tinha fugido da casa do seu pai. Então ele estava praticamente sem nada. Ele não tinha, me faltou a palavra agora, dote, para pagar para o pai da Raquel para poder casar com ela. E aí ele disse para o Labão, que era o pai da Raquel, eu quero casar com ela, mas o que eu posso fazer? Aí Labão disse, trabalhe 7 anos para mim, que eu deixo você casar com ela. E ele trabalhou.
E no final dos 7 anos, então, ele chegou para Labão e disse, ó, completaram-se os 7 anos, quero casar com Raquel. Mas a Raquel tinha uma irmã chamada Lia, ou Leia, em algumas traduções da Bíblia diz Leia, em outras diz Lia, mas é a mesma. E quando chegou então a noite do casamento, né, Labão enganou Jacó e deu a irmã de Raquel para ele. E quando amanheceu, né, porque os casamentos eram sempre festejados com vinho, e Jacó, é Jacó mesmo, às vezes esses nomes a gente faz uma mistura, né? O Jacó não percebeu que não era Raquel, que ele tinha casado com Lia. E quando então amanheceu, ele foi para Labão e disse, mas o que você fez comigo? Eu queria casar com Raquel e você me dá outra filha? E o Labão disse, aqui na nossa terra é costume nunca casar a filha mais nova antes da mais velha. E a Lia era mais velha. Então, ele deu a Lia. E aí Jacó ficou decepcionado. Mas o Labão disse assim, trabalhe mais 7 anos, que aí você pode casar com Raquel. E ele trabalhou. Que amor era esse, né? 14 anos trabalhando de graça para poder casar com a amada. Então, veja só. E aí, então, depois, né, dos 14 anos, ele casou com Raquel. E por isso, então, que nós podemos entender aqui, ó, que José foi filho de Raquel, que ele amava. E os outros filhos, os irmãos de José, eram filhos de Lia. Então, já tinha aquela diferença, ele amava mais a Jacó. Raquel deu também mais um filho para Jacó, que era o Benjamim. Mas ele amava José. E aí então os irmãos não gostavam disso e não gostavam dele, tinham ciúme dele. E quando fala aqui, ó, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talardes compridas. Essa túnica que Jacó deu para José foi o motivo de todo o problema, de o ciúme dos irmãos ter aguçado a ponto de eles venderem José e mentirem para Jacó que José tinha sido comido por uma fera do deserto, né? E venderam ele então, e aí que começou a história de José, que foi para o Egito e chegou a ser governador do Egito, porque era plano de Deus, isso. Mas por que essa túnica, aqui é só em forma de curiosidade para os irmãos, por que essa túnica fez os irmãos ficarem com tanto ciúme, com tanta raiva de José? Porque esse tipo de túnica, esse tipo de roupa, que era colorida e de mangas compridas, só era dado para pessoas especiais, para aquelas pessoas que eram acima dos outros. Então veja só, quando diz aqui que Jacó fez uma túnica talar de mangas compridas, os irmãos ficaram doidos, porque significava o quê? Que como a manga era comprida, ó, na cultura hebraica, uma túnica de manga comprida representava que o dono dela não ia trabalhar em trabalho pesado. Então estava colocando José acima dos irmãos que iam para o pasto, iam para o deserto cuidar das ovelhas, e José não. José então, quando recebeu aquela túnica, é como se Jacó tivesse dito, ele é melhor que vocês, ele vai só supervisionar o trabalho de vocês. E isso fez com que os irmãos ficassem malucos, de ciúme, de ódio. E chegaram a ponto então de vender o próprio irmão e mentir para o pai que ele tinha sido morto por uma fera, né? E levaram essa túnica e entregaram para Jacó. E Jacó ficou muito triste, a Bíblia nos informa isso, né? Que Jacó chorou muito a morte de José, que na realidade não tinha morrido, tinha sido vendido como escravo. E que depois, então, eu não posso falar toda a história aqui, mas só resumindo, ele chegou a ser governador do Egito, porque era plano de Deus. Então, ser governador do Egito foi plano de Deus na vida do José,
porque ele foi a pessoa, depois do faraó, que mais mandava na nação do Egito. Amém, irmãos? Lembraram da história dele? Então vamos lá, ó. Então a primeira coisa que faz com que José seja um tipo de Jesus é que ele era o amado de seu pai, como nós lemos ali, Gênesis 37, 3. E Jesus? Jesus é o amado do pai. É a primeira coisa parecida entre os dois, tá? Então, ó, José era o amado de seu pai e Jesus é o amado do pai. Lembram do texto lá que fala quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão? Que está lá em Mateus 3, que fala que o Espírito Santo desceu em forma de pomba e se ouviu uma voz que vinha do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então era o pai que estava dizendo isso. Então essa é a primeira característica que faz com que José seja um tipo de Jesus. Os dois são amados do pai. Amém, irmãos? A segunda coisa, José sofreu conspiração por parte de seus próprios irmãos, que está em Gênesis 37, 18. Eu não vou ler, vocês podem anotar e depois conferir em casa. Quer dizer, ele foi traído pelos irmãos e foi vendido como escravo, né? Isso por causa de ciúme, por causa de ódio. E Jesus também passou por isso. Jesus sofreu conspiração por parte do seu próprio povo, dos seus próprios irmãos, ou seja, o povo judeu. O povo judeu rejeitou a Jesus, traiu a Jesus, vendeu Jesus, né? E Jesus foi crucificado. É claro que, como eu já falei aqui para vocês, não foram os judeus e nem os romanos que crucificaram Jesus. Foi eles que crucificaram colocando Jesus na cruz. Mas Jesus só foi crucificado porque ele quis. Se ele não quisesse, ele não teria sido crucificado. Porque ele falou: eu dou a minha vida. Então ele deu a vida dele por nós, ninguém tirou dele. Ele disse: ninguém a tira de mim, eu a dou para depois retomá-la. Então ele estava dizendo: eu vou morrer por vocês, porque eu quero morrer por vocês, por nós todos, por toda a humanidade, porque eu os amo, mas depois eu vou ressuscitar. Quando ele diz eu vou retomá-la, ele já estava falando ali que ele iria ressuscitar. Amém, irmãos? Então essa é a segunda coisa que faz com que José e Jesus sejam parecidos. Os dois sofreram conspiração por parte dos seus irmãos e foram traídos e vendidos, tá? Eu não vou poder explicar muito cada um dos assuntos, então eu vou falar mais rapidinho, mas você pode ir anotando aí. A terceira coisa, José foi vendido por moedas de prata, 20 moedas de prata. Jesus foi vendido também por moedas de prata, 30 moedas de prata. Também faz com que seja tipo de Jesus. José foi vendido e traído por 20 moedas de prata, Gênesis 37, 28, para você marcar. E Jesus foi vendido e traído por 30 moedas de prata, Mateus 26, 15. José é levado ao Egito. Então ele foi vendido pelos irmãos como escravo e acabou chegando no Egito, e lá primeiro ele trabalhou na casa de Potifar, foi tentado pela mulher de Potifar, mas não pecou, né? Esse também é um dos tipos, uma das características. E depois chegou, então, por causa disso ele foi preso, ficou na prisão e depois foi interpretar o sonho do faraó, e aí então se tornou governador do Egito. Porque ele interpretou o sonho de Faraó, que Faraó tinha sonhado com as vacas, a vaca magra, né? E a vaca gorda. Então, o que era? 7 anos de prosperidade no Egito e 7 anos de miséria. Então, veja só. José foi levado para o Egito, está em Gênesis 39, 1. Jesus também foi levado para o Egito. Quando Jesus era bebezinho ainda, lembram que ele foi levado por José e Maria para o Egito para fugir de Herodes, que tinha mandado matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade? Então Jesus também foi levado para o Egito. Mateus 2, do 13 ao 15, e em Oséias 11, 1, diz assim, ó: e do Egito chamei a meu filho.
O pai falando, e do Egito chamei o meu filho. Quer dizer, Jesus foi levado para o Egito também, né? Até uma coisa interessante a respeito do Egito, irmãos, geralmente o Egito é símbolo de pecado, símbolo de mundo, né? Mas uma coisa que nós temos que entender quando a gente estuda escatologia, a gente entende que Deus, Ele tem uma gratidão com o Egito, porque Jesus foi levado para lá para fugir de Herodes, José foi levado para lá, a nação do Egito, então, nesse mesmo contexto da história de José, alimentou a família de Jacó. Então o Egito por várias vezes foi usado por Deus para ser bênção para o seu povo. Então Deus tem uma gratidão sim com o povo do Egito, e não é que o Egito seja só símbolo de pecado. O símbolo de pecado o Egito tem, mas Deus quer salvar o Egito, e Deus vai salvar o Egito. Amém? A quinta característica, o cordeiro substitutivo em José. Quando os irmãos então venderam ele para ele ser escravo, né? Para os donos das caravanas de escravos, eles mataram um cordeiro, passaram o sangue do animal naquela túnica de José e entregaram para Jacó e disseram: ó, esse é o sangue dele, e ele foi morto por feras. Então foi morto um animal por José, e a mesma coisa, Jesus é o cordeiro que foi morto em nosso lugar para remover o pecado. Então tem também a característica desse animal que foi morto, que é o cordeiro, e Jesus é o cordeiro. Amém? O cordeiro substitutivo para José está em Gênesis 37, do 23 ao 27. E Jesus, então, como cordeiro, fala lá em Hebreus 13, 13. A sexta característica, sua capa foi arrancada. Então os irmãos arrancaram aquela capa bonita de José, que causou tanto ciúme para eles, e levaram suja de sangue para Jacó. Gênesis 37, do 23 ao 27. E Jesus também teve a sua capa arrancada. Lembram aqui que no culto da ceia eu falei para vocês que Jesus estava todo ensanguentado, com a carne toda moída, todo dilacerado, e os soldados colocaram então uma capa escarlate sobre ele, e quando arrancaram, então a dor que ele sentiu foi muito grande, porque tinha colado nas feridas. A mesma coisa, ó, tiraram a capa de José, tiraram a capa de Jesus. Mateus 27, 28. A sétima característica, eu estou falando mais rápido para poder dar tempo, tá, irmãos? José tinha uma conduta irrepreensível frente às tentações, como eu já falei aqui. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele não pecou, ele venceu a tentação. A Bíblia diz que ele saiu correndo, ele fugiu, né? Ele fugiu, ele não pecou, porque a mulher de Potifar, ela estava tentando a José, querendo que ele tivesse um caso com ela, vamos dizer assim, e ele não quis, porque ele amava e respeitava a Potifar, que no caso era o patrão, vamos dizer assim, dele, era o senhor dele no momento. E Jesus também teve e tem essa conduta irrepreensível, e Jesus nunca pecou. Então Jesus sempre venceu as tentações. Eu já falei aqui também para vocês que Jesus, ele não foi tentado só naquele episódio que fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Não, ele foi tentado todos os dias. O diabo tentava Jesus todos os dias, porque ele queria que Jesus pecasse, porque se Jesus pecasse, o pecado entrava no sangue de Jesus, lembram? Amém? Se Jesus pecasse, o pecado de Adão entrava no sangue de Jesus, e Jesus não poderia mais nos salvar. O sacrifício de Jesus não valeria mais a pena, porque o sangue de Jesus estaria contaminado pelo pecado. Então o diabo tentou Jesus todos os dias. Ele queria que Jesus pecasse e nem chegasse à cruz, porque ele sabia também
que se Jesus morresse na cruz, a sentença dele já estava carimbada. O diabo está condenado, né? Mas graças a Deus que Jesus nunca pecou. Então a mesma coisa, José não caía nas tentações. Jesus nunca caiu nas tentações. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém? Então José não caindo na tentação, Gênesis 39, e Jesus fala a respeito da tentação ali em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. José era supervisor dos presos. Olha só, depois que a mulher de Potifar acusou ele de ter agredido ela, de ter tentado, né, ter relação com ela que queria e acusou ele, mas ele não tinha feito nada. Aí então ele foi preso. E na prisão, ele chegou a ser supervisor dos presos. O carcereiro, então, né, dos prisioneiros lá dessa prisão no Egito, ele ficou tranquilo, porque a Bíblia diz que tudo onde José botava a mão dava certo. E José começou a cuidar dos prisioneiros, não faltou mais comida, os presos eram bem alimentados. José cuidava de tudo, mas era preso. Mas mesmo preso, ele dava um bom testemunho. E aí a gente pode olhar hoje para os cristãos de hoje, né? Tem dado um bom testemunho como dava José? Que mesmo lá na prisão não ficava reclamando, mas fazia tudo para que tudo corresse bem ao redor dele, nas coisas que ele colocava a mão. E quantas são as vezes, né, que as pessoas reclamam do trabalho, reclamam do patrão, reclamam dos colegas de trabalho, está tudo errado. Mas na realidade não está tudo errado, é a pessoa que é mal agradecida para Deus, né? E José, mesmo preso, fazia o melhor que ele podia. Então José era supervisor dos presos, em Gênesis 39, do 22 ao 23. E Jesus, em 1 Pedro 2,25, ele é identificado como o bispo das nossas almas. Essa palavra bispo pode soar um pouquinho estranha para você, é que na realidade assim, no grego a palavra bispo é episcopos, que significa inspetor, supervisor. Então José foi supervisor na prisão, e lá em 1 Pedro diz que Jesus, ele é o inspetor ou o supervisor das nossas almas. Amém? Então mais uma característica que faz com que eles sejam parecidos. Deus colocou Jesus, então, Deus o Pai, como administrador de tudo. Ele é bem sucedido, pois ele nada faz de si mesmo. Em João 8, 28 e 29, diz que tudo que Jesus faz, ele faz para glorificar o Pai. Tudo que ele fez, né, enquanto ele estava aqui na terra. Amém? A nona característica: José, diante do faraó, teve a oportunidade de se engrandecer quando interpretou o sonho do faraó, mas escolheu exaltar o nome de Deus. Ele falou para o faraó: não sou eu que tenho o poder de interpretar os sonhos, é Deus que me dá. Então ali ele teve a oportunidade de se engrandecer. Imagine se ele tivesse dito assim: sou eu sou bom, eu sou o tal, eu interpreto mesmo, eu sou inteligente. Como muitos fazem hoje, em vez de dar glória a Deus, se acham o máximo, né? E tudo que nós somos, irmãos, nós temos que glorificar a Deus, porque é Ele que permite que a gente faça, né? É Ele quem permite, não somos nós. Sem Deus nós não somos nada, não somos capazes nem de respirar. Se Deus quiser, no instantinho assim, Ele tira a nossa vida. Não tem aquele ditado que diz que para morrer basta estar vivo? Então, né? E José teve essa oportunidade, mas ele não tomou glória para si. Ele disse: Deus me dá a interpretação do sonho. E Jesus, a mesma coisa, ele sempre foi humilde e sempre louvou ao Pai. Tudo que ele fazia, ele dizia: é para a glória do Pai. É o Pai que faz, é o Pai que manda, é o Pai que tem que ser glorificado. Então Jesus em nenhum momento quis se glorificar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus deixou a sua glória e se fez servo. Então ele se fez humilde. Ele não precisava ter feito isso, porque ele é Deus.
mas enquanto ele estava aqui, então ele estava em forma humana, ele podia muito bem ter se engrandecido também, mas não fez. E quantos hoje, né? Eu faço, eu posso, eu mato, eu frito, eu. Coitados, um dia vão prestar conta diante de Deus e vão responder por isso, né? Por quê? Porque nós temos que ser humildes. Então, em Filipenses 2, do 6 ao 7, e em João 14, 28, fala disso, que Jesus sempre deu glória ao Pai. A 10ª característica, José, quando José interpretou o sonho de Faraó quis honrar José pela sabedoria dele, mas como ele mesmo falou, a sabedoria não é minha, vem do Pai, vem de Deus. Mas o Faraó pegou José e colocou em uma carruagem e honrou, né? Fez com que todo o Egito conhecesse José e começasse a obedecer José. E Jesus a mesma coisa. Jesus também foi exaltado quando entrou num jumentinho em Jerusalém. Lembram do texto que diz a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Então isso aqui também é uma coisa parecida entre Jesus e José. José foi colocado numa carruagem e foi feito com que ele fosse visto pela nação de Israel, do Egito, pelo povo do Egito, para receber honras, porque ele tinha agradado a Faraó com a interpretação. E Jesus também foi exaltado quando entrou em Jerusalém montado num jumentinho como rei vitorioso. Por quê? Porque naquela época, irmãos, um rei, quando era para ser exaltado, ele não chegava em um cavalo branco, ele chegava em um jumentinho. Jumentinho era a montaria, vamos dizer assim, de um rei vitorioso. E Jesus entrou em Jerusalém, então, em um jumentinho. Amém? Deus então exaltou Jesus, né? E deu o governo, o domínio eterno para Jesus. Filipenses 2, do 9 ao 11. Mas veja só, não foi Jesus que se engrandeceu, foi o Pai que engrandeceu a Jesus e lhe deu o governo eterno. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Quando José interpreta o sonho do Faraó, ele diz, Deus está mostrando para você, Faraó, que vai vir 7 anos de prosperidade no Egito e depois 7 anos de muita fome. A palavra do Senhor nos diz fome gravíssima. Então não era uma coisa, só uma situação difícil. Não, era gravíssimo, gravíssimo. E quando José então deu essa interpretação, ele já disse para Faraó, você tem que colocar alguém que nos 7 anos de prosperidade junte mantimentos para poder se usar nos 7 anos de fome. E aí o Faraó então disse para ele mesmo fazer isso, né? E nesse tempo então, o José aumentou o poder do Faraó, porque as pessoas que já estavam nos 7 anos de miséria já tinha passado os 7 anos de prosperidade, tinha começado os 7 anos de fome. As pessoas que já não tinham mais comida iam no Egito para comprar. E comprar de quem? De José. E daí ele negociava. Quando as pessoas não tinham dinheiro, ele pegava terras em troca de comida. E essas terras foram sendo acumuladas, foram sendo juntadas às propriedades do Faraó. Então, José compra a terra do Egito para Faraó, Gênesis 47, do 13 ao 20. E Jesus comprou nós, os salvos, com o seu sangue e vai entregar tudo na mão do Pai. Claro isso, irmãos? Amém? 1 Coríntios 15, do 24 ao 28, está dizendo isso. Jesus vai colocar todas as coisas sobre o domínio do Pai. Então, assim como José colocou todas as coisas sobre o domínio de Faraó, Jesus vai colocar todas as coisas sobre o domínio do Pai. Amém? 12ª característica, José e a angústia dos seus irmãos que não o reconheceram. Os irmãos de José, daí aqueles que tinham vendido ele, né?
ficaram em necessidade também, não tinha mais comida em Canaã, já tinha começado a fome, e Jacó mandou esses filhos dele, esses 10 filhos dele, irem comprar comida no Egito. E quando eles chegaram lá, quem é que estava vendendo a comida? O irmão deles, José, que eles tinham vendido. Só que eles não reconheceram José. José os reconheceu imediatamente, a Bíblia fala, mas eles não reconheceram José. Então a mesma coisa, e isso está em Gênesis 42:10. E Jesus também não foi reconhecido pelos judeus, por isso o povo judeu sofre. Todo esse tempo da história humana, o povo judeu sofre, porque eles não reconheceram Jesus, quer dizer, eles não aceitaram Jesus como o Messias que estava prometido. Como Jesus é o Messias, mas eles rejeitaram. E eles vão sofrer mais ainda no período da grande tribulação, porque recusaram Jesus. Então eles não reconheceram Jesus. Os irmãos de José também não o reconheceram. Depois ele contou, que era ele, e os perdoou. E essa é a outra característica. Eu não dei os versículos aqui que fala do povo que rejeitou Jesus, Zacarias 12, do 2 ao 9, Romanos 11, 4 e Apocalipse 16, do 13 ao 21. Aí a outra característica, José perdoa seus irmãos, porque o sofrimento que ele passou fortaleceu ele. Gênesis 45, do 5 ao 9. E Jesus a mesma coisa, Jesus vai perdoar Israel, que não o reconheceu, não o aceitou como o Messias prometido, mas Jesus vai perdoar. Então, essa característica novamente é parecida com a vida de José. Jesus perdoará Israel e por meio dele, Jesus, Deus o Pai os aceitará. Mateus 24, do 22 ao 31. José se revela como governador e ficaram com medo. Os irmãos dele ficaram com medo quando ele contou quem ele era. E Jesus vai se revelar ao povo judeu. Agora imagine só, irmãos, aqui essa situação já vai estar acontecendo na segunda vinda de Cristo. Como eu já falei para vocês, a vinda de Jesus é dividida em 2 etapas. Primeiro vai ser o arrebatamento da igreja, que nós vamos ser tirados daqui, vamos ser levados para a glória. E depois dos 7 anos, então, que nós estivermos na glória com Jesus, participando das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, recebendo nossos prêmios, nossos talentos, aí então terminam os 7 anos, e aqui na terra está acontecendo a grande tribulação. Quando terminam os 7 anos, então aí Jesus volta junto conosco, os salvos que fomos arrebatados. Então nessa segunda vinda de Jesus é que vai acontecer isso aqui, que Jesus vai se mostrar para o povo judeu, e eles vão ficar com medo, com temor, quando virem Jesus vindo nas nuvens, e vão lembrar, era ele que nós rejeitamos. E vão ficar com medo, dizendo assim, ele vai nos matar, ele vai nos destruir, porque nós rejeitamos ele. Mas Jesus vai vir para livrar Israel, para perdoar aqueles que o receberem. Então essa característica também é parecida com a vida de José. Amém, irmãos? Isso aqui está em Zacarias capítulo 12, do versículo 10 ao 11, que Jesus vai vir, perdoar Israel e se mostrar para o povo de Israel que ele é aquele que veio há mais de 2000 anos atrás e que eles rejeitaram. Aí eles vão olhar e vão dizer, o que nós fizemos? Certo, irmãos? A 15ª característica, o faraó se alegrou pela família de José e deu a melhor terra para eles. Gênesis 45, do 16 ao 18. Depois que José se manifestou para os irmãos, mostrou que ele era o governador, que ele era o responsável por toda a comida que existia na época, Aí ele se mostrou, conversou com eles, perdoou eles e mandou buscar Jacó e todos os outros da família dele, que na Bíblia nos informa que foram 70 pessoas que saíram de Canaã e foram para o Egito, para morar com José.
Então o faraó, quando ficou sabendo que a família de José tinha chegado no Egito, ele foi recebê-los, ele foi receber Jacó. E se alegrou porque era a família de José, que ele tinha tanto amor por José, que ele aprendeu a amar, que ele confiava em José. Então ele se alegrou e deu a melhor terra para o pai de José, então, que era Jacó, e para as pessoas que tinham ido com ele, era a terra de Gósen. A melhor terra do Egito, o faraó pegou e deu para a família de José morar, porque José já tinha, já com certeza morava lá no seu palácio, com a sua esposa Zenate, que eu já vou falar a respeito dela, mas para Jacó, então, o faraó deu a terra, a melhor terra do Egito. E isso vai acontecer também com Jesus. Por quê? Porque o Pai ama Jesus e por Jesus Ele nos ama. Quando o Pai olha para nós, irmãos, Ele não enxerga o nosso pecado. Quando o Pai olha para mim, Ele não enxerga o meu pecado. Ele enxerga Jesus em mim. Por isso Ele me ama. Porque eu não mereço. Eu sou pecadora, você é pecador, nós não merecemos o amor do Pai. Como eu digo sempre para vocês, nós merecemos o inferno, cada um de nós merece o inferno. Mas o Pai olha para nós e enxerga o Filho dele, que morreu na cruz no nosso lugar. Então olha só o que vai acontecer. O Pai que ama Jesus e através de Jesus Ele nos ama, Ele nos dará a melhor morada. Assim como o faraó deu para José e para Jacó e para a família de Jacó, que era a família de José, a melhor terra do Egito, o Pai vai dar para nós a melhor terra, ou seja, a melhor morada. Aonde que nós vamos estar com o Senhor? Vamos estar na glória, vamos estar no céu. E depois que passar todo o período, então, quando começar a eternidade, nós vamos estar morando aqui nessa terra, porque o planeta Terra não vai ser destruído. Deus vai purificar e nós vamos morar aqui, porque lá no Gênesis diz que Deus entregou a terra para o homem, amém? Então a terra é do homem. Depois que passar o período da tribulação, passar o período do milênio, passar todo o período dos julgamentos que vai ter, o julgamento do trono branco, quando for para Deus purificar a terra, depois de purificar dessa terra, a nova Jerusalém vai descer do céu e nós vamos habitar aqui, na terra, porque Deus deu a terra para o homem. O céu é morada de Deus, nós vamos estar lá por um tempo, até chegar a esse tempo final de Deus purificar a terra. Mas depois nós vamos morar aqui, porque a terra é nossa. Deus deu para nós, ser humano, homem, Adão, amém? Então Deus vai nos dar a melhor terra, assim como Faraó deu a melhor terra para a família de José. Outra característica, José tinha 30 anos e andou por toda a terra do Egito. Quando ele estava fazendo isso, de armazenando comida, de vendendo alimento depois, ele tinha 30 anos. Então ele andou pela terra do Egito. Olha só, Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Outra coisa que faz com que os dois se pareçam. Amém? Então Jesus tinha 30 anos e está escrito, desculpe, eu não dei a referência, ali onde fala que Faraó se alegrou pela família de José, está em Gênesis 45, do 16 ao 18. E que o Pai vai nos dar a melhor morada, está em Gálatas 3, 27. E José tinha 30 anos, então, quando andou por toda a terra do Egito, Gênesis 41, 46. E Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério, está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 23. Eu estou falando porque tem alguns irmãos marcando, tá, irmãos? As referências. A outra característica... então Jesus tinha 30 anos quando começou o ministério. 30 anos, Jesus começou o ministério por quê? Porque era considerada a fase adulta. Ele não poderia entrar no ministério sem estar na fase adulta. Então, com 30 anos, Jesus começou o ministério dele e com 33 anos, ele foi crucificado. Amém, irmãos? José recebeu
Aqui agora chegou a vez de eu falar para vocês a respeito de Asenate. Olha só. José recebeu de Faraó uma esposa gentia, ou seja, egípcia. Ela não era do povo judeu. Então, aquele que não é judeu, a Bíblia chama de gentil. Nós somos gentios, porque nós não somos nascidos em Israel. Então, nós entramos na característica das nações gentílicas. Nós somos povo gentil. E a esposa que Faraó deu para José, quando ele interpretou o sonho, uma das honras que Faraó deu para José foi lhe dar uma esposa chamada Asenate. E essa esposa, então, era filha de um dos sacerdotes do deus Mon, do povo egito. E essa esposa, então, como ela não era judia, ela era chamada de gentílica, desculpe. E olha só, no que Jesus se parece, então, com José nessa característica aqui? Você pode dizer assim, aí não funciona, pastor, essa característica, porque Jesus nunca casou, então Jesus não recebeu uma esposa. Será? Olha só, nós, igreja, povo salvo, somos a noiva de Jesus. E quando Ele vier nos buscar no arrebatamento, Ele vem nos buscar para as bodas de casamento, ou seja, para nós, noiva de Jesus, estarmos com o noivo para sempre. Então, é o símbolo de noiva agora a igreja, depois vai ser o símbolo de esposa, porque noiva ainda não está o tempo todo com o noivo, mas no momento do casamento a esposa está o tempo todo com o esposo. Amém? Então, olha só, Jesus vai receber uma esposa gentílica. Por quê? Porque a igreja, não estou falando de igreja como eu digo sempre para vocês, não é essas paredes, não é denominação, quadrangular, assembleia, nada disso. O povo salvo forma a igreja de Jesus, a igreja espiritual, os salvos. Então, a igreja, a noiva de Jesus, na sua maioria, é composta por povo gentil. Nós não somos judeus, tem os judeus convertidos, fazem parte da igreja também, mas a maioria do povo judeu não é convertido a Jesus, porque rejeitaram a Jesus. Então nós, como não somos nascidos em Israel, nós fazemos parte da igreja de Jesus. E a igreja, na sua maioria, então, é gentílica, ou seja, é formada por povos de todas as outras nações. Cada uma das nações do mundo tem um salvo lá, até naquelas onde é proibido, né? Onde as pessoas morrem quando são descobertas que elas são cristãs, pagam com a morte, né? Nos países islâmicos, como eu vivo falando para vocês a respeito do islamismo, que o anticristo provavelmente será do Islã. Então as pessoas estão morrendo pelo mundo, aqui no Brasil que nós não vemos isso. Mas como eu digo sempre, vai chegar o tempo, né? Se o arrebatamento acontecer antes, não. Mas no período da tribulação vai estar acontecendo isso, de certeza. Então nós podemos dizer, vai chegar o tempo. Deus abençoe que nós não estejamos mais aqui, né? Que o arrebatamento já tenha acontecido para nós não passarmos por isso. E eu acredito que já vai ter acontecido. Mas aqueles que ficarem, que perderem o arrebatamento, vão passar por isso. Se negarem a Jesus, continuam vivos. Se continuarem confirmando a sua fé em Jesus, vão morrer. Então vão pagar com a vida. É o meio que vai ser a salvação durante o período da tribulação. É assim. Não que a morte da pessoa salve a alma dela, não. Mas ela vai ter que morrer sem negar o nome de Jesus. Aí vai ter salvação. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha só. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus, na sua maioria é gentílica. Nós somos de outras nações. Então, a noiva de Jesus também é gentia, assim como a esposa
de José era gentia, ela era egípcia, ela não era judia. Ficou claro isso? Deu para entender? Amém? Agora sim, que nós vamos falar um pouquinho do arrebatamento. Né? Vocês sabem, irmãos, todo o conteúdo da Bíblia eu procuro trazer sempre para o lado escatológico. E não é que eu faça isso, é o que a Bíblia nos revela. Eu não estou inventando nada para vocês, tá? Mas a Bíblia, toda ela mostra Jesus e que Jesus vai voltar para nos buscar, para nos arrebatar. E como tem as linhas de pensamento dentro da teologia, né? Que tem o pré-tribulacionismo, tem o pós-tribulacionismo, tem o mid-tribulacionismo e tem o amilenismo. Cada uma dessas linhas de pensamento fala uma coisa a respeito do arrebatamento. Mas o único que é sustentado pela palavra de Deus é o pré-tribulacionismo. O que é isso? Que o arrebatamento vai acontecer antes do período da grande tribulação. Então Jesus vem nos buscar antes de começar a grande tribulação, graças a Deus. Então olha só, aqui na vida de José, tudo o que nós falamos aqui, quem sabe tenha sido um pouquinho cansativo para você ficar ouvindo isso, mas tudo deu certinho. Jesus e José, tudo parecido na vida deles. E daí não vai ser nesse fato que vai ser diferente. Por quê? Porque assim como José recebeu uma esposa gentia, Jesus também vai receber no momento do arrebatamento a sua esposa gentílica, como nós falamos. Aí veja só, um detalhe. José se casou com Asenate, que era o nome da esposa dele, antes dos 7 anos da fome em Israel. Quando José se casou com Asenate, ainda não tinha começado o período da tribulação para o Egito. Porque esse tempo de fome gravíssimo pode ser considerado um tempo de grande tribulação para o povo do Egito e para as nações ao redor, porque todas ficaram com fome, tiveram de ir para o Egito comprar comida. Mas era um tempo de fome gravíssima, como a Bíblia nos fala. Então, José se casou com Asenate ainda no período da fartura, ainda no período da prosperidade. Então, o que é isso? Ele se casou com Asenate antes de os 7 anos de fome começarem. E esse exemplo aqui é mais um que comprova. Vocês sabem que eu fiz aqui uma série de mensagens que mostra que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Eu fiz várias mensagens sobre isso, sei que vocês lembram. E essa aqui foi uma que eu não preguei lá, que eu ainda disse para vocês. Tem vários outros textos bíblicos que comprovam o arrebatamento antes da tribulação, e esse eu não tinha pregado. Então, por isso eu estou pregando esse hoje, e ainda tem mais, tá? Daqui uns dias eu vou estar pregando aqui também sobre Daniel na cova dos leões, que também é símbolo do arrebatamento da igreja antes do período da tribulação. Então, olha só, José se casou com Asenate antes dos 7 anos da fome. Jesus vai buscar a sua noiva, vem buscar a sua noiva antes dos 7 anos de tribulação. Então, por isso é que nós podemos crer, é por isso que eu acredito e prego e ensino para vocês isso, que o pré-tribulacionismo, ou seja, que ensina que Jesus vem antes da tribulação, é a linha de pensamento correta por dentro da Bíblia. As outras não fecham, as outras não encaixam na palavra de Deus. Por exemplo, o pós-tribulacionismo diz que a igreja vai ser arrebatada no momento da segunda vinda. Mas de que adianta isso? Daí, olha só, acontece o arrebatamento, a igreja sobe, faz uma curva e já desce, porque no momento da segunda vinda, Jesus vai descer com a sua noiva, com a sua igreja, aqui para a terra. Então, o pós-tribulacionismo não encaixa na palavra do Senhor. Do que adianta Jesus vem buscar a igreja, leva ali
faz a volta e traz de novo? Não é assim. Então Jesus vem 7 anos antes da segunda vinda, né? Acontece o arrebatamento, vamos para a glória com Jesus, ficamos lá 7 anos de festa, de bodas, de alegria, recebendo prêmios, recebendo galardão, participando das bodas do Cordeiro, que é o casamento, porque eu já preguei aqui também a respeito dos tipos do casamento judaico para o arrebatamento. Então é isso que vai acontecer, meus irmãos. E por isso eu te preguei hoje então a respeito de José, tipo de Jesus. José casou com Azenate antes dos 7 anos da fome. Jesus virá buscar cada salvo, a sua igreja, a sua noiva, antes dos 7 anos de tribulação. E com isso nós podemos entender que o arrebatamento está às portas. Viu? Eu te falei tudo aquilo para agora chegar no final e dizer, como eu digo sempre, se prepare. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento mesmo, irmãos. Eu não falo qualquer momento pensando daqui a 10, 20 anos. Não, é a qualquer momento. Jesus está vindo buscar o seu povo, a sua noiva. E nós temos que estar preparados. Amém? Ficou entendido essa mensagem de hoje? Amém? Então prepara teu coração, porque Jesus está voltando. Tenha uma vida reta diante do Senhor. Leia mais a Bíblia, estude a palavra do Senhor. Tenha uma vida digna de ser chamado de cristão, para não envergonhar o nome de Jesus. Jesus está voltando e vai levar só aqueles que realmente o servem. Muitos vão ser pegos de surpresa e depois vão dizer, por que eu não me preparei? Então que não seja nós, que nós possamos estar todos juntos com o Senhor Jesus lá na glória, pelos 7 anos. E aí depois voltar com Ele, para implantar o milênio aqui na terra. Amém, irmãos?